Eles revelaram-nos para a Next, Mister, o Braga consegue hoje a melhor pontuação, o melhor registro de golos e de vitórias. Com que sensações é que terminou o campeonato frente ao Paços de Ferreira? Missão cumprida? Olá, a sensação de grande satisfação por um registro que não foi dito aí e que é o principal. Terceiro lugar alcançado nesta liga. Naturalmente que aquilo que é o terceiro lugar e pela forma como foi conquistado, como foi conseguido, nos leva a outros registros. Registros estes que fazem desta uma época histórica no Sporting Braga. Uma época histórica onde foram batidos ou superados todos aqueles que eram os números que havia até então, ultrapassados por esta equipa, por uma equipa brilhante, por uma equipa de jogadores extremamente competentes, mas acima de tudo de grandes homens que sempre lutaram, sempre acreditaram, sempre se comprometeram para que cada um dos jogos fosse uma final, e uma final que se tem que ganhar. E portanto foi esse o espírito que nós olhamos para cada um desses jogos e chegamos a esta altura então, com estes 78 pontos conquistados, de uma enorme satisfação, num grande sentido de conquista, num sentido de missão cumprida acima de tudo. E atrás? Boa noite, Matheus Mendonça, Record. Parabéns pela quebra do Gerald, e sobre isso eu gostaria de perguntar se essa quebra que foi a grande motivação para essa semana de trabalho. Obrigado. Não, eu não diria que foi esse o nosso grande motor para podermos fazer esta última semana de competição. A ambição, acima de tudo isso. Eu pedi aquilo que disse aqui ontem àqueles que aqui estavam, foi aquilo que eu disse aos meus jogadores. Ambição e seriedade. Tem que ser esse o espírito, tem que ser esses os valores que nós temos que apresentar. Apresentámos de facto e levou-nos para que fosse possível, com este 3-0 também, com mais uma vitória conquistada, superar esses registros. Não era para nós determinante que o tivéssemos que atingir, serviu também como um fator menor de motivação, mas acima de tudo de nós nos podermos desafiar a nós próprios, em que quando e com um resultado em termos de classificação já alcançada, não nos deixássemos quebrar, que mantivéssemos essa ambição em cima, que pudéssemos ir atrás de mais uma vitória. Aquilo que tenho dito também, não nos cansarmos de ganhar, e os meus jogadores têm de facto interpretado isso de uma forma brilhante, e só assim é possível fazer a época que este ano fizemos. Próxima pergunta, Guilherme. Perguntava se a classificação final, Benfica primeiro, Porto segundo, Braga terceiro, o Sporting quarto agora, reflete para si aquilo que foi realmente a temporada, ou acha que o Braga podia ter chegado um bocadinho mais acima? Não, eu acho que é justo. Nós temos que ter a serenidade e a frieza de que quando avaliamos uma temporada de 34 jogos, uma temporada onde se consegue esta consistência, e eu volto a dizer que a consistência foi o grande segredo deste Sporting Braga, porque basta nós nos recordarmos ou fazermos um exercício de memória que nas últimas 9 épocas em que houve 34 jornadas, os 78 pontos que nós hoje alcançamos seriam suficientes para 7 terceiros lugares e 2 segundos. Portanto, o que nós este ano fizemos é de facto histórico, é de facto uma marca de grande valor que tem que ficar registada da forma que merece, ou seja, com justiça, acima de tudo também com mérito para aqueles que fizeram com que isto fosse possível. Aqueles que foram primeiros, segundos, quartos e por aí abaixo, ficámos nas posições em que tínhamos que ficar, porque temos que também valorizar quem competiu connosco, aqueles que foram mais consistentes ainda, e portanto acredito e quero dizer que aquilo que hoje tivemos em termos de classificação tem que ser justo, porque não é apenas um jogo, são 34 e portanto quem lá chegou é com mérito que assim acontece. Zé. Parabéns pelo terceiro lugar. E perguntava exatamente isso. Há bocado estava a dizer que o terceiro lugar deve ficar mesmo marcado. Mas o do Jorge também fica marcado por duas terceiros lugares. O Braga ficou, se não estou em erro, 4 vezes no pódio, 2 que são Porto Jorge, bem que uma delas foi assim questionada, mas não deixa de ter o mérito. Como é que um treinador bracarense se sente atingindo este patamar tão alto de conseguir colocar o Braga 2 vezes em 4
no pódio. E já agora também, este foi jogo de despedida também de alguns jogadores. Como é que vê esta situação, um ciclo natural de cada um? Eu não sei se foi a despedida de alguns jogadores, eu não quero. Exatamente, nós temos mais um jogo, mas imagino que a pergunta tenha a ver com a despedida da pedreira. Mas não houve nenhum sentimento de despedida, houve apenas e só o sentimento de que todos contribuímos para que isto fosse possível. Relativamente à primeira parte da questão, como devem calcular, eu não posso estar mais satisfeito que aquilo que hoje aqui estou, porque é uma verdade, é um facto, não há. E nós não podemos só olhar para aquilo que foram as 5 jornadas. É de facto um contributo importante, até porque conquistámos, na altura quando eu cheguei cá, estávamos em 4º lugar, com 5 pontos de atraso. Em 5 jornadas recuperámos essa classificação para podermos terminar então em 3º e, portanto, tenho aqui um contributo ainda que menor do que este ano para poder atingir. Portanto, aquilo que fica no registro é de facto que consegui, e eu mais aqueles que trabalham comigo, o grupo de jogadores, a minha equipa técnica, conseguimos de facto fazer 2 terceiros lugares que vêm valorizar aquilo que eu trabalho com nos diariamente, a paixão, a dedicação, o facto de nós dedicarmos, eu diria, quase 24 horas por dia ao Sporting Braga, traz resultados. Os resultados estão aqui, são estes, aquilo que são os nossos sacrifícios, aquilo que nós acabamos por pôr para trás, muitas vezes, relativamente à nossa família, àqueles que são mais próximos de nós, porque nos dedicamos ao Sporting Braga, temos de ter esta retribuição, e a retribuição é feita de pontos, classificações, de conquistas, e nós conquistamos aqui mais um 3º lugar, conquistamos aqui mais um resultado de excelência, e também poder com isto dizer que é de facto uma época tremenda, que aquela que nós este ano acabámos por fazer. Ou não? Uma coisa que João jogo. Que análise é que faz à exibição do Albuquerque? Sente que ele está a correr por 100% para a final da taça? Sim, completamente. Nós tínhamos previsto e cumprimos 60 minutos para ele jogar, para poder se sentir confortável, para poder estar a 100%, que o está fisicamente, precisava de ter tempo de jogo. Portanto, aquilo que nós planeámos foi muito mais em função da planificação anterior e não do desempenho. Ou seja, a substituição estava programada e ele iria sair aos 60, não sei se foi aos 59 ou aos 71, mas era por ali que ele ia sair, porque nós queríamos que ele fizesse essa hora de competição. Portanto, está preparado e disponível para como todos os outros, para podermos então preparar esta semana da melhor forma e podermos começar a pensar naquilo que é a final da taça. Penso que não há mais nenhuma pergunta. Última pergunta, então. Boa noite, Mr. Gabriel Silva, para o 0-0. Pegando também um pouco nas suas palavras e dado ao registro pontual, ao terceiro posto, ao que já foi feito e o que ainda pode ser feito, pergunto-lhe se sente que a diferença do Benfica, do Porto e do Sporting perante o Braga, ano após ano, é cada vez menor e o Braga cada vez mais tem possibilidades até para lutar pelo título. Bem, eu diria que aquilo que é a minha função, aquilo que é a minha missão, se quiserem, é fazer com que o Braga possa crescer. E crescer tem a ver com aquilo que é o desempenho, crescer em termos pontuais, crescer em termos de classificação. Não estou muito preocupado com aquilo que os rivais fazem ou deixam de fazer. É importante que nós possamos fazer e temos consciência do trabalho que aqui é feito. O trabalho que é feito diariamente para que nós possamos ter competência e competitividade em termos de equipa, podermos ter perspectiva futura dos jovens atletas que temos na formação, de podermos fazer com que o Braga possa... O Braga pode crescer de várias formas, o Braga tem que crescer de várias formas e nós estamos cá para poder contribuir da melhor forma para que isso aconteça, sem nos preocuparmos com aquilo que são os rivais, porque nós vimos nesta altura do campeonato equipas a fazer pontuações boas para aquilo que é a sua própria época, mas nós superamos, ou seja, nós conseguimos intrometer-nos até ao fim naquilo que eram os primeiros lugares e terminar com o mérito, como disse, no terceiro. Portanto, este é o caminho, nós temos que nos focar em nós próprios, naquilo que temos a fazer, naquilo que é o nosso crescimento, para podermos evoluir. E deixem-me também acrescentar aqui, porque me falta esse registro e é tremendamente importante para mim, que é poder partilhar esta conquista com os nossos adeptos, porque nós também tivemos esse registro que supera aquilo que é a melhor marca de sempre em termos de um ano desportivo de adeptos no nosso estádio. Isto é um sinal evidente, não só também da satisfação para com aquilo que era a equipa, mas também de nós percebermos que fazem falta, ou seja, nós conseguimos crescer e conseguimos ganhar se de facto nós tivermos
incondicionalmente o apoio dos nossos adeptos. É um ponto extremamente importante. Quero aqui expressar a minha gratidão para aqueles que sempre nos apoiaram incondicionalmente, para que nós possamos ter este processo de evolução em que eles fazem parte também. Portanto, é nesse sentido que deixo aqui a minha palavra para os adeptos, para poder então incluir aqui mais um elemento tremendo em termos daquilo que é, como já disse aqui algumas vezes, que ganharam connosco, que nos empurraram, que nos fizeram ganhar alguns jogos, para que nós possamos continuar neste caminho, e é um caminho de crescimento, de sucesso e de conquistas. Muito obrigado.